categoria dos serviços públicos como ponto de partida para uma análise crítica mais ampla, né, sobre a aptidão que o direito administrativo, pelo menos na maneira do direito administrativo como a gente ainda o pensa, tenha para dar resposta aos desafios atuais. Quer dizer, curiosamente, embora a gente venha falando muito sobre novidades no direito administrativo, o direito administrativo da consensualidade, o direito administrativo dos negócios, o direito administrativo do impacto regulatório, né? Embora a gente tenha muitas novidades no campo do direito administrativo, a gente também tem uma presença muito forte ainda no imaginário de todos, de velhas categorias tradicionalíssimas, de esquemas de compreensão sobre o direito administrativo e a relação com o Estado, que são esquemas muito tradicionais e que nós repetimos assim quase que automaticamente. E aí acho que o momento talvez nos permita revisitar alguma dessas coisas, né? E como eu dizia, que isso se dê a pretexto de serviço público parece muito oportuno, porque historicamente a própria categoria serviços públicos que se apresentou, né, originalmente como um reforço da legitimação do Estado, né? O Estado deixa de ser legítimo porque era o Estado ou porque era a autoridade com esta ou aquela característica e passa a ser legítimo porque ele é o comissário social, né? Ele é o executor daquelas atividades que são atividades de interesse da coletividade, né? Então, a ideia do serviço público, ou o conceito de serviço público, desloca o direito administrativo de um campo tradicional de um regime de privilégios para se apresentar, já dizia de Guy, como uma limitação objetiva dos governantes, né? Então, serviços públicos e transformação do Estado têm trajetórias muito próximas durante muito tempo, né? E a Constituição de 88 reforçou essa associação clássica entre Estado e comissaria social quando estabelece aquele conjunto de compromissos valorativos, né? Compromissos axiológicos, dizia nosso queridíssimo Diogo Figueiredo Moreira Neto, né? E o que nós estamos vendo é que as provocações principais que o tempo de pandemia está trazendo envolvem sempre o serviço público. Quer dizer, como prover e assegurar, primeiro no mais imediato, né? Como prover e assegurar o serviço de saúde, né? E depois nas coisas mais igualmente importantes, mas menos imediatas, né? E os serviços, né, correlatos, e as concessões, e os contratos, né? Mas o motor inicial de discussão envolve serviços públicos. Então parece que esse é um bom ponto de partida para uma discussão. O que eu gostaria de conversar com vocês? Eu quero conversar sobre 3 aspectos principais. O primeiro deles é o que há de particular nesse momento. Quer dizer, por que esse momento pode ser paradigmático e pode propor transformações importantes no campo do direito administrativo? Segundo, eu quero conversar sobre a inevitável internalização da ideia de risco na atividade administrativa, que é uma coisa que a gente ainda não naturalizou, né? Não obstante isto esteja enunciado em várias categorias tradicionais do direito administrativo. E o terceiro ponto que eu quero propor é uma necessária mudança na narrativa, né? Segundo a qual todo custo de prevenção, quer dizer, todo mecanismo de prevenção em relação aos riscos decorrentes da atividade administrativa, e aqui estou falando em atividade administrativa como um todo, não estou me referindo só à regulação, onde isso é mais claro, né? Mas uma narrativa segundo a qual todo risco de prevenção, né, todo custo de prevenção de riscos na atividade administrativa é baixo, diante de um reputado onipresente risco de resultado adverso, risco de abuso do poder, risco de desvio, né? Então esses são os 3 pontos que eu quero rapidamente visitar, e já vejo que vou ter que acelerar. Vamos lá, né? O que há de particular no momento pandemia, primeiro, né? Já em outra ocasião eu estava apontando isso. O momento da pandemia, ele nos propõe um quadro que é inédito, que é simultâneo e que é mundial. Então, todos nós estamos confrontando, todos nós, né, seja como se queira entender, os vários níveis federados, os vários estados-nação, os vários poderes, todos estamos enfrentando ao mesmo tempo um quadro inédito, né, e disseminado, mundializado, né? Então, isto deu uma visibilidade e deu uma dimensão, né, trouxe um relevo para problemas
que antes já estavam presentes, mas que, talvez porque não estivessem tão disseminados, estivessem mais localizados e tal, eles não eram tão perceptíveis. Alguns eram problemas antigos, por exemplo, eu já numa outra intervenção disse, olha, de repente nós descobrimos que temos que ter ações coordenadas entre os planos federados. Pô, isso está lá no artigo 23 da Constituição, desde que ela foi promulgada, de repente, tem que ter coordenação. Descobrimos, né? De repente, nós estamos descobrindo que uma escolha administrativa bem formulada pode ser objeto de deferência, diz lá a resolução do CNJ, a resolução 66. De repente descobrimos isso. Olha, se a administração escolher direitinho, nós temos que ter uma aproximação deferente em relação a ela. Né? Mas esse é um primeiro elemento de novidade desse quadro da pandemia, né? Quadro inédito, simultâneo e mundial. Segundo componente de novidade, esse já sacudiu o nosso castelo aí de convicções, é a ausência de certeza em todos os campos do conhecimento. Não temos mais certeza. Né? Qual é o prognóstico da curva da Covid? Cada dia, daqui a 15 dias, vai isso, daqui a 15 dias. Né? Não temos mais certeza. O que já teve, pode pegar de novo, o que já se contaminou, pode pegar de novo, um dia nos dias pares pode, nos dias ímpares não pode. A gente não sabe muito bem qual é o quadro em relação a isso. E é curioso, porque nós no direito tínhamos finalmente nos pacificado com isso. Me lembro de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, nos temas lá de medicamento de alto custo, onde o ministro Alexandre de Moraes enfaticamente dizia as evidências científicas são os que nos arrimam, né? De repente não tem mais. Não tem evidência científica. Então você tem que navegar no terreno da incerteza, né? E isso para o direito é muito difícil. O direito é a ciência da certeza. O direito é a ciência da segurança. O direito quer estabilidade. O direito quer coisa julgada. Melhor que a coisa julgada é só a mesma coisa soberanamente julgada, porque essa não muda mesmo, né? E aí, de repente, a gente entender que nós temos que buscar construir parâmetros de cooperação, de coordenação das forças sociais no terreno da incerteza, está muito impactante para o direito, muito difícil. Né? Porque a gente perde dois referenciais muito importantes para o direito. Né? O primeiro deles está na essência da ideia de segurança jurídica. Se não existe certeza, não existe nem estabilidade nem previsibilidade. Ou o grau de estabilidade e previsibilidade é muito baixo. Né? Vamos ter que baixar a nossa expectativa para um cenário de previsibilidade de curto prazo. Né? E isso para o direito é muito perturbador, porque afinal o nosso objetivo principal é assegurar um estado de segurança jurídica em que a gente tenha previsibilidade e tenha estabilidade. E um segundo componente que a gente perdeu, que é muito importante, é o tempo. Que tem uma importância na capacidade instituinte do direito. Quer dizer, o direito se constrói a partir de experiências testadas no tempo. Experiências que, né, reproduzidas, calibradas, ajustadas e tal, permitem-me dizer, este é um padrão desejável de conduta, ou este é um padrão indesejável de conduta. Só que nós não temos mais isso, né? Então nós vamos ter que pensar num direito que seja capaz, que tenha capacidade instituinte, independentemente do benefício do tempo, e que se concilie com isso. Olha, como não havia tempo, a resposta que a gente tem foi a resposta provisória, foi a resposta observada daquele cenário, foi a resposta com aqueles elementos que a gente tinha, né? E isto vai nos conduzir a um direito menos pretensioso, né? A um direito mais modesto. Olha, dado o cenário que nós temos, o que a gente pode regular é isto. Né? Muito bem, então esses são os cenários novos com que a gente convive.